Para você eu dou boa tarde, mas também dou carinho de um amigo que fica preocupado. Olha o piquenês pegando um pitbull. Fica preocupado com a sua atual situação. Fica preocupado. São 2 pontos de distância para a zona do rebaixamento. 2 ou 3? São 2, não são? São 3. 3 pontos de distância para a zona do rebaixamento. E o empate do jeito que foi contra o Lanterna, velho Vamp. Você tinha que ter chegado cabisbaixo como você chegou mesmo. Porque o corintiano hoje tá chateado. Boa tarde, Tico. Boa tarde, professor Vanderlei, Flávio. Eu já falei, né? Todo mundo sabe aqui, acompanha o nosso programa. O Bipé não falou boa tarde à nossa audiência, né? Eu não falo assim, né? É o pequenino, o cachorro que late, morre. Aqui tá o Rottweiler de verdade. É verdade, uma coisa está certa. Empatar com o último colocado, todo mundo vibrando. Talvez a vibração do torcedor até entenda, né? A emoção tá ali atrás do gol. E aí sai o gol no último momento. O Mano Menezes pulando. E o que esses caras estão fazendo? Lógico. Porque esse é o gol, mas o resultado é horrível. Horrível. Pega agora, sai. Tem um Cuiabá no meio de semana. O Cuiabá que já tá 5 anos aí, quase consecutivo na primeira divisão. Né? O Corinthians jogou mal de novo. Teve a parada aí pra data FIFA. Não melhorou em nada. Não pouco criou. Né? O América Mineiro, incrível. Todos os jogos que eu vejo do América Mineiro é superior à equipe adversária. Olha o Joinville. Joga bem o Joinville, né? Lembra o Joinville? Joinville. Eu e o Mauro Betti. O Joinville, não sei o que, o Joinville caiu. O Fortaleza ano passado estava assim, mas ganhava, né? Verdade. No segundo turno começou a ganhar, atingiu até vaga para pré-Libertadores e está na final de Sul-Americana esse ano. Né? Não jogou nada, tem que olhar mesmo, ó. Número de vitórias. 28 jogos, faltam 10 rodadas, 30 pontos a disputar. O Corinthians tem 7 vitórias. O Santos ali, que foi goleado ontem, que a gente vai falar isso, ganhou o jogo no meio de semana contra o Coritiba. E o Corinthians não ganha lá em Cuiabá, o Corinthians entra na zona de rebaixamento. A depender do que faça o próprio Goiás. Né? O futebol que está jogando é de se assustar mesmo, plantel caro, 3º ou 4º plantel mais caro do país, mas não faz justo dentro de campo, né? o que a sua torcida representa, tudo, o futebol mal jogado. Troca treinador, vem treinador, fica sempre na conta. Aí os caras falaram, agora os treinos com o Mano Menezes é intenso, é legal. 10 dias. Não mudou nada. Luxemburgo era a mesma coisa, o Lázaro era a mesma coisa. Tem que cobrar um pouco dos jogadores. Tá na hora de cobrar os jogadores. Mas então, ô Vamp, tá claro que a culpa é dos jogadores? Também, não é de treinador? Muito. Principalmente no meio campo pra frente. No meio campo pra frente. Contratou o Matias Roa, quase 50 milhões. A operação toda. O cara não joga. Tava no banco ontem. O Pedrinho, que já foi vendido aí, vai ser, final do ano, vai pro Zenit também ali. O Wildo Alberto. Quer dizer assim, deixa muito a desejar, viu, cara? Foi um jogo ruim. A gente estava até aqui, né, no meio do Canelada, né, Flávio Prado, e a gente assistindo ao jogo e você falava, cara, olha isso. Porque realmente o Corinthians jogou mal de novo. Agora, não é só jogar mal, é você tirar completamente a motivação do torcedor. Porque o torcedor corintiano, ele estava lá, na Arena Corinthians, de novo marcou presença contra o Lanterna do campeonato, contra um time que já é dado como rebaixado e joga mal de novo e quase perde. O empate veio no último minuto, o empate foi achado. Então, de onde o torcedor vai ter esperança nesse time do Corinthians? Troca treinador, nada melhora. Aí os jogadores não jogam nada. Eu concordo com o Vampeta. Chega também de culpar treinador. É a mesma coisa que no Flamengo. É jogador que não tá jogando nada e que depois ainda vai criticar treinador em podcast, que foi o que o Corinthians mais fez com o Vitor Pereira depois. Olha, nunca vi um resultado tão injusto como esse de ontem. O América podia ganhar, não é de 1, não, podia ganhar de 3. O Cássio, de novo, foi uma das grandes figuras do time. O América perdeu muito gol. Justifica-se plenamente o fato do América estar tão em baixa, porque ele perde muito gol. Ele perdeu gols impressionantes, várias chances de gols. O América perdeu, dominou praticamente o jogo todo. E o Corinthians acabou achando naquele desespero, né? Vai jogando bola na área e acabou dando sorte e fazendo um gol. A bola do Corinthians é muito pequena, a bola é de time rebaixado. Eu falo desde o começo do ano que o Corinthians tem time para ser rebaixado. O problema é, o nível do Corinthians é de rebaixamento. Agora, pode ser que tenham 4 piores do que ele, mas que o nível dele é de rebaixamento A bola que o Corinthians joga é uma bola de segunda divisão.
E aí, vai ser rebaixado? Às vezes tem 4 piores do que ele, mas o nível dele é time rebaixado. O Corinthians, ele fez uma confusão quando ele vai deixando o time envelhecer, vai deixando o time sem uma condição de jogo normal, com uma marcação mais forte, pressão. Aí começa a misturar com jovens, alguns que ainda são muito inseguros. Não foi uma coisa feita de maneira planejada, é feita de qualquer jeito. A gente tá vendo aí as defesas que o Cássio fez, né? É uma atrás da outra. O Cássio salvou o Corinthians de tomar até uma goleada. De novo, salvou de novo. E aí acaba achando um gol e empata o jogo. O Corinthians precisa seriamente fazer uma reformulação, mas uma reformulação correta, bem feitinha, bem planejada. Tem alguns jogadores que têm um nome brilhante, uma história brilhante, mas já não dá mais. Então tá na hora de cair na real. Você pega e fala assim, olha o time do Corinthians, aí você olha, os caras, eles foram, mas eles não são mais. E aí você faz uma maçaroca. Aí você olha o garoto individualmente. Esse Wesley tem virtude? Tem. Mas ele, olha onde ele tá, ele entra pra resolver. Mas é isso que eu ia falar, Flávio, não é todo mundo velho, não. A gente tem a impressão que todo mundo do time do Corinthians é velho. Eu sei, mas aí você mistura muito jovem, sem experiência, com jogadores mais velhos que não conseguem segurar a bronca, e aí não vai. Sem contar que a gente não sabe o bastidor. Será que o Corinthians tá pagando em dia? Será que tá tudo certinho lá? Não dá pra saber. Teoricamente, pelo que a gente ouve falar, o Corinthians tem muita dificuldade financeira e talvez não tenha pagamento em dia. E aí eu vou lembrar de novo o Marcelo Paz, que a gente falou ontem no programa. Ele fala 70%, 80%, não lembro quanto, mas é uma porcentagem alta do sucesso do Fortaleza se deve a um fato: nós pagamos em dia. Ele fala isso. Ele fala, não, tá bom, tem planejamento e tal, mas 70%, 80% do nosso sucesso se deve a pagamos em dia. Não sei se o Corinthians paga em dia. Mas o time do Corinthians, ele apresenta, desde o começo do campeonato, nível para a Série B. Se ele vai escapar porque tem 4 piores, vamos ver. Mas realmente o nível dele é a Série B. E ontem, jogando com o último colocado, ele tomou um vareio. Achou um gol. Mas foi um resultado absolutamente injusto e fora do normal dentro daquilo que a gente viu no jogo. Agora, eu vou passar pro Wander, mas antes, Vamp, escala o time do Corinthians de ontem. O time titular, pra gente ver esse time velho. Cássio, Fagner, Gil, Veríssimo e Bidu. Então vamos lá, até agora, aí, Cássio não conta como velho, porque é goleiro e ainda tá em alto nível. Vamos lá, Fagner e Gil, concordo. Já tá mais veterano, mas não é Veríssimo. Mais veterano, Veríssimo novo, Bidu novo. Fausto Vera e Moscato. Novos. Renato Augusto. Mais velho. Pedrinho. Novo. Luiz Alberto. Novo. Você só tem 3 jogadores aí velhos, né? Que a galera fala velho, experiente. Gil, Fagner e Renato Augusto, porque o Cássio eu não conto. O Cássio agarra muito mais que muito garoto. Salva o Corinthians todo jogo. Agora, não dá pra ficar botando culpa na idade também. Eu acho que é jogador que tá jogando mal mesmo também, Vânia. Um abração pra você. Inteiro, pô. Não oscila pra cima. Só pra baixo. Mas não é negócio da idade. Eu acho que a idade você tira muito da culpa dos jogadores. É bola, é técnica, não estão jogando nada. Bom, eu vou só ser coerente. Eu falo há muito tempo que a gente, de maneira geral, bate muito em treinadores. Ainda esqueci o Juan Oliveira, que é novo também, esqueci um. Esquece. Juan Oliveira, novo. E esquece dos jogadores, que estão jogando muito menos do que devem jogar. Aliás, tem mais um discurso aí das últimas horas de jogadores do Palmeiras, do Flamengo, acho que é o Juliano, que disse o seguinte... Do Corinthians. Do Corinthians. Juliano também já é veterano. Juliano disse que o nosso time é muito técnico. Então precisa colocar um pouco mais de força, porque na técnica nós somos muito bons. Dá pra ver, nós temos espaço. Então, quer dizer, não tem nada a ver, não tem nada a ver com a realidade, né? A técnica quer dizer que é um espetáculo, precisa só um pouquinho mais de força e tudo muda. Gente, eu sempre falo aqui com relação... Primeiro eu queria só lembrar que o gol saiu, segundo alguns cronômetros também confiáveis, depois do tempo determinado. Eram 8 minutos e o tempo passou para muita gente, chegou ao 9º minuto e em seguida terminou a partida. Só para fazer esse registro, porque se o América chiar, eu acho que ele vai ter um argumentinho para falar alguma coisa sobre isso. Além disso, eu falo muito aqui nos 5 últimos jogos, nos 15 últimos pontos, o time conseguiu tantos pontos. Sabe por que eu falo isso? Porque é um retrato muito próximo do momento do clube.
vale mais ou menos um mês. Um mês de trabalho. Nesse mês você vendeu mais, se fosse um vendedor. Nesse mês você vendeu mais, naquele mês você vendeu menos. Então, é mais ou menos um cenário. Não é preciso, mas é um cenário muito próximo de como está o time. O Corinthians conseguiu 5 pontos dos últimos 15 pontos que ele disputou. E daí? Isso significa o quê? Veja, eu marquei aqui 4 clubes na zona do rebaixamento. 4 clubes na zona do rebaixamento. O Vasco conseguiu 7. O Santos, que tomou uma pancada inesquecível ontem, mas conseguiu 9. O Coritiba, que está numa grande pindaíba, conseguiu 6. E o América, o Lanterna, conseguiu 2 com o jogo de ontem. E quase consegue 3 e supera o Corinthians. Então, o Corinthians está pior nesses últimos 5 jogos do que o que estão apresentando os clubes que integram a zona do rebaixamento. E daí? E daí você pensa o que você quiser. Isso tem um peso para a sua avaliação, você que nos acompanha, para o corintiano especialmente? Eu acho que tem. E se você analisa de forma geral, é muito importante. Isso é um retrato de como está o clube nesse momento. Veja, o Palmeiras, daqui a pouco a gente vai falar, mas reforça o que eu estou acabando de dizer. A fase do Palmeiras, nos últimos tempos, não é boa. De 15 pontos, ele conseguiu 3. O poderoso Palmeiras, com o técnico mais badalado do país, conseguiu 3 em 15 pontos. Sabe qual é o sucesso, Aismar, nesse momento? O Bragantino, de 15 ele conseguiu 13. Olha a fase do Bragantino. Vai ser campeão? Sei lá, acho que não há chance. Mas eu estou dizendo que é um momento importante no Bragantino. De 15, conseguiu 13. Né? E aí o entusiasmado Osmar fez bem, vai falar do Flamengo daqui a pouco. O Flamengo não está... Dos 15 pontos, conseguiu 11. Está caminhando. Está caminhando, não. Tá atropelando. Não, tá caminhando. Mas, então, tá abrindo o caminho. Então, isso, só para fechar. Tá arranjando. Eu vi São Paulo e Paulo Souza. Só para fechar o Corinthians. Só para fechar o Corinthians. Não jogou nada. O América foi um time mais ajeitado em campo, claramente mais ajeitado, mais montado, mesmo estando nessa pindaíba toda. Aliás, todo mundo que joga com o América diz o seguinte: parecia o Flávio Prado e o Mauro Betting quando analisaram o Joinville. Tá certo? Olha, tem futebol para não estar nessa situação. O Joinville, só porque ele caiu para a 4ª divisão, você fica falando isso? Ó, a gente tem aqui 70% de posse de bola contra 30%, que é aquela enganação que a gente fala de posse de bola. O Flávio falou, o América perdeu várias chances claras de gol. Então, posse de bola não vale de nada. Finalizações, 20 contra 13. Eu não lembro de ter visto 20 finalizações do Corinthians. O nego deve estar calcular bico por cima do gol. Pô, tá louco? E aí, finalizações certas, 6-4 pro Corinthians. São números que enganam. Agora, Vamp, calendário do Corinthians. Cuiabá fora. Jogo chato. Duro. Santos na Neoquímica Arena. Esse é o jogo. Peraí, só o Cuiabá. O Cuiabá outro dia pra um e não serve, né? Você falou Cuiabá. Em casa. Uma baba. Se fosse o Cuiabá na Neoquímica Arena, quem foi? Eu ia falar. Você falou com o Cuiabá. Terceiro melhor visitante. Você tá falando que era uma baba, né? Pra mim, eu não vou mudar de opinião. Pra mim, Cuiabá não pode assustar ninguém de time grande jogando na sua casa. Aí é jogo duro contra o Corinthians, né? Pra você... Na casa do Cuiabá. Ah, é? Eu em momento nenhum falei que o Cuiabá era baba lá. Eu digo que você tem... Eu sei, mas o que eu digo é um clube grande. Receberam o Cuiabá. E eu dizer que é um jogo dificílimo, aí não tem mais jogo. Tá bom, vamos lá. Vai, Cuiabá. Só queria só lembrar. Então eu esclareci. Que você falava aqui. Cuiabá é baba. Só pra lembrar. Ele falou, Cuiabá é duro. Você não perdoa, né? Não tem perdão. Não tem perdão. Lá. É lá? Já mudou lá, né? Tá bom. Eu esclareço pra calar essa sua boca. Você lembra, Flávio, que você falou? Você lembra da campanha? Falou, é baba. E baba. Agora ele falou, não. Cuiabá é duro pro Corinthians. Aí o Corinthians não. Tá falando lá. Ah, lá. Tá bom, vamos lá. Vai. Tá perdoado, Chico. Beleza. Vamos lá. Santos na Neoquímica Arena. É clássico. Mas é clássico, mas é um jogo pra ganhar. Direto. Aí depois temos, Atlético Paranaense também na Neoquímica Arena.
Ó, são 2 jogos que o Corinthians Dentro de precisa casa, se impor. é lógico. Ele precisa se impor em casa. Esse jogo contra o Santos, se ele tropeçar contra o Cuiabá, o Santos vai pegar o Curitiba na rodada. Certo. O Santos tem 8 vitórias. Se o Corinthians tropeçar lá, o Santos... Tem uma mais que o Corinthians. 7 o Corinthians. O Santos passa o Corinthians. Vindo de Aí depois, dou o sobe-som pro Flávio Prado. Bragantino fora de casa. Como é que você faz? Aí não dá, aí esquece. Aí esquece. E aí, lamento muito. Bragantino em Bragança. Atlético Mineiro em casa. Cara, eu vou te ser sincero. Eu não acho a tabela do Corinthians tão ruim, não. Ah, não, é ótimo. Ué, eu não acho. Vamos lá. Santos em casa. Nada faz os 3 pontos, pô. Bota a tabela de novo na tela. Os 3, 4 pontos dá pra fazer. Lá. Santos em casa, pra mim, o Corinthians tem que ganhar. É clássico, mas é confronto direto e é em casa. Atlético Paranaense em casa é um jogo complicado como todos do brasileiro, mas não é dos mais complicados. Ô, louco, tomou um vareio do América, pô. Tá imagina o Atlético Paranaense empatou com o líder, pô. Já tá falando de um Corinthians que quer pegar Flamengo, Botafogo, Fluminense, Palmeiras. O Atlético Paranaense está disputando. O Atlético Paranaense está disputando Libertadores, hein? São melhores que o Corinthians. Gente, todos. Sim, o Atlético Paranaense está disputando Libertadores, não esquece disso. Não é uma tabela tão ruim. Não, o que eu tô falando é que a gente podia falar de um clube que ia pegar Botafogo, Flamengo, Palmeiras. Não tá pegando. Agora, eu acho que adversário complicado, você tem aí o Grêmio fora, que o Grêmio já tá ali brigando pela Libertadores também. Bragantino fora, que tá liderando. Pra mim, esses 2 jogos são os mais difíceis. Você acha que o Vasco lá no Rio vai ser moleza? Mas é na última rodada. Mas vai decidir, né, velho? Aí é. Mas aí eu acho que o Corinthians já pode estar garantido. Ó, Bahia na primeira ou na segunda? Não, é verdade. Como você ri? Não tô brincando. Tá bom, num dos 2. Então, ele pode estar garantido na segunda também. Olha lá, meu pilhado. Cada rodada horrorosa. Cada rodada. Assim, não é surpreendente, não. Pra mim, o Cruzeiro entrava ontem. Pra mim, o Cruzeiro entrava na zona de rebaixamento. Vai e ganha. Pra mim, o Atlético Mineiro ia entrar entre os 5. Vai e perde do Curitiba em casa. Oscila muito, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, mas se você olhar... Mas o Corinthians joga pior do que todos. A bola do Corinthians está muito ruim. Todos aí estão hoje estão melhores que o Corinthians. Pode ganhar de todos? Claro, o futebol permite isso. Claro. Mas antes da bola rolar, você observa que todos estão melhores. Quem diria que o Cruzeiro ia ganhar do Atlético? O Cruzeiro numa crise horrorosa, os caras querem matar o Ronaldo. Visitante. Ainda jogaram milho lá no isso. Não, é verdade. Se olhar, agora em tese é isso mesmo. Essa tabela do Corinthians, pela bola que o Corinthians está jogando, não dá pra você ali, isso aqui vai dar e tal. Difícil, eu acho complicadíssimo. E se você tem um jogo decisivo no Rio, Vasco e Corinthians, no Rio, pela bola que o Vasco está jogando, o Vasco é bem favorito. Não é favorito, é bem favorito. Agora o Corinthians pode ir lá ganhar e rebaixar o Vasco? Pode. Mas o Vasco tá jogando bem mais futebol. Acho que jogou bem contra o Flamengo. Tá jogando mais bola do que o Corinthians. Bem mais bola do que o Corinthians. Bem mais. Olha aí, ó. Essa é a tabela. Essa é a tabela. O Corinthians tem 32 pontos, 33 pontos. E o Vasco tem 30 pontos, que é o primeiro dentro da zona. Só que Vasco, Santos está ali na zona de rebaixamento. Tem mais vitórias. Tem mais vitória. Qualquer vitória o Corinthians entra. Ele tem 7. É isso aí. Vasco tem 8 e Santos tem 8. Isso é um pepino. Parece que não, mas é um ponto a mais, né? É quase um ponto a mais. O Botafogo não está só 9. O Botafogo está 7 pontos, né? Mas o Botafogo tem mais número. O Bragantino, além de ter que ganhar, passar em número de vitórias. A pancada, na verdade, que o Santos tomou ontem, a pancada que o Santos tomou ontem, dá a sensação, eu entendo isso, dá a sensação, horas depois, que nós estamos falando, para todo mundo, que é um time que acabou, virou pó. Agora, se você analisar de novo os últimos 5 jogos, ele conseguiu 9 pontos. E como diria o filósofo Daniel Alves pós o jogo lá de Minas, 7-1 e 1-0 é a mesma coisa. Perde 3 pontos. Ele falou, lembra? Quando acabou o jogo no Brasil, ele falou, acabou o jogo, 7-1, 1-0, estava eliminado. É uma pancada. É aqui, 3 pontos. É uma pancada. Sabe quem falou isso ontem? Viu que o Marcelo Fernandes falou, né? Falou? A mesma coisa. O 7-1 e o 1-0 é 3 pontos. Aí é 3 pontos, então. Aí é que tá. Essa pergunta, então, para todo mundo agora. Corinthians, Santos e Vasco. Quais desses vocês acham que tem mais chance de cair? Eu só acho que o Santos tem um ataque melhor do que o do Corinthians. Soteldo, Mendonça e Marcos Leonardo. Tá, você não me respondeu a pergunta que eu fiz. Qual que tem mais chance de cair, na sua opinião?
Se a disputa fosse entre os três. Difícil. Entre os três cai um. Entre os três cai um. Não vamos esquecer o Cruzeiro, não. O Cruzeiro ganhou ontem, mas vai ter problema. Ele está perguntando hoje, né? Ele tá jogando pior futebol. Eu concordo que o Cruzeiro ganhou ontem e tal. Só que o Cruzeiro já abre 4 pontos. 4 pontos. É uma rodada, Tico. É verdade. Uma rodada. Sabe o que vai ser agora? Sabe o que vai ser agora? Cruzeiro e Bahia. Um dos dois que tropeçar e É na Bahia? Na Bahia? Não, em Cruzeiro. Então você também acha que o Inter ainda tem chance de cair? Não, o Inter, tem você é louco? O Inter ainda vai brigar pela sexta colocação. 35, pô. O Inter vai ganhar jogos aí, vai ganhar vários jogos. Ué, mas então você tá Não é por causa do 7-1, não. O time do Inter é bom, pô. Ué, mas tem um ponto O Corinthians tá jogando menos do que todos eles aí. Não cria, não faz gol, nada. Então você acha que o Corinthians tem que se desesperar que ele tem grande não chance de faz cair? gol, pô. Rafael, não sei quem foi que tava contando que tava vendo o jogo, Flávio. Ele falou, vou pegar um café. Quando voltou, disse 3-1 Corinthians. O cara falou, não acredito. E jogou o café até fora. Daqui a pouco 3-3, o Corinthians não faz gol, pô. Agora, ô Wander, tem essa situação também, que o Kaique acaba de me chamar a atenção aqui no ponto, que Vasco e Santos, que a gente tá falando que podem sair, que o Santos tem um bom ataque, o Vasco tá jogando muito bem. O Vasco não mereceu perder pro Flamengo. Isso aí. Essa é a verdade. Foi um jogo muito igual, foi um jogo bom. O Vasco teve chances, os dois goleiros brilharam. Agora, se Vasco e Santos saem, são 2 vagas já que abrem na zona do rebaixamento. É por isso que o Corinthians e o Cruzeiro têm que abrir o olho. Porque aí eu concordo com o Vamp. Tirando esse 7-1, que foi uma vergonha, eu acho que Santos e Vasco têm mais bons jogos do que Corinthians e Cruzeiro. É isso. Mas é que eu acho que o torcedor está com o coração apertado, o torcedor do Corinthians. Mas o torcedor lúcido, né? Ele vê que o time dele é pior do que todos esses que estão numa situação apertada aí. O Bahia, do Rogério Ceni, está conseguindo pontos. Gol 3 seguidos. Então, o Bahia... O gol do Goiás, professor. O Bahia ganhou 4 dos 6 jogos com 7. Aí. O Corinthians não ganha. O Corinthians não ganha 5 jogos. Ele perdeu do Santos. O Corinthians. Depois disso, ele ganhou do Goiás. Então, mas o Corinthians não ganha 5 jogos, se eu estiver equivocado, mas são 5 jogos. O Corinthians, que está apertado, não ganha 5 jogos. Jogou em casa. Segundo alguns amigos meus, a torcida empurra. Mas ela está cansada de empurrar. Ela vai lá, prestigia, canta o tempo todo e, fica pé da vida. Mas durante o jogo empurra, acredita, vibra, fica até o finalzinho lá e o gol ontem saiu. Mas não resolve, a torcida faz a parte dela. Se o time for uma pindaíba em campo, não resolve. Isso vale para todos. É o que está acontecendo com o Corinthians. A situação do Corinthians eu acho dramática.